noite, senhores, senhoras. Na qualidade de presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social do Esporte, CESASE, declaro aberta neste dia 24 de fevereiro de 2021, audiência pública da área da saúde, com vistas à apresentação dos dados referentes ao terceiro quadrimestre do ano de 2020, nos termos do parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar Federal número 141, de 13 de janeiro de 2012. Desde já, lembramos que esta audiência está sendo transmitida pela página oficial do Facebook em razão da pandemia do Covid-19. Agradeço a presença dos diretores da saúde, do nosso secretário, Dr. Walter Campoy, vereador Macário, que compõe a comissão, vereador Guarujá, acompanhando a audiência. Obrigada, vereador. Senhores munícipes, cidadãos e cidadãs, as audiências públicas são instrumentos de participação social na tomada de decisões administrativas, destinadas a viabilizar, através da apresentação de relatórios de dados técnicos reais, as ações próprias na área de saúde, o que vem sendo feito e gasto. Ao tornar público o que está sendo realizado através dessa audiência, onde o Poder Executivo, por meio de seu representante na pasta, nos trará esclarecimentos necessários sobre questões de saúde em Bertioga, viabilizamos a participação popular, ouvindo concomitantemente os destinatários dos serviços públicos da área da saúde, e com isso poderemos melhorar procedimentos, corrigir rumos e evitaremos que talvez estejam inibindo o bom andamento do serviço público nessa área tão delicada de nossas vidas. Infelizmente, como já dito, em razão desse grande mal que assola o mundo, a promoção de conversas e debates para a obtenção de ideias aptas a melhorar as ações de saúde ficaram um pouco prejudicadas, em razão deste ambiente virtual, onde muitos dos senhores e senhoras estão a ver o transcorrer da audiência não ao vivo, e sim pela internet. Quero deixar registrado que todos os integrantes da Comissão de Saúde dessa Casa de Leis estarão sempre abertos, observadas as cautelas sanitárias imprescindíveis, ao momento para ouvir a todos e contribuir com a melhoria do sistema de saúde, dever do Estado e direito universal de todos. Outro sim, reitero o papel de todos os vereadores nas ações de cunho fiscalizatório, em todos os atos da administração municipal, razão pela qual são as audiências públicas espaços para todo tipo de manifestação, educada, responsável e apta a melhorar os rumos de Bertioga. As manifestações dos cidadãos em todos os seus aspectos pertinentes a essa matéria são de suma relevância para a sociedade, garantindo a legitimação das decisões administrativas que serão tomadas futuramente. A Câmara Municipal de Bertioga, nesta nova legislatura, saúda todos os participantes e espectadores dessa audiência, renovando nossos votos de respeito, buscando estabelecer laços de trabalho e confiança, com vistas a melhorar a saúde de todos os bertioguenses. Após essas considerações, eu passo a palavra ao senhor Walter Campoy, que ocupa o cargo de secretário de saúde junto ao Executivo Municipal. Boa noite, secretário. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Macário. Boa noite, vereador Guarujá. É um prazer estar aqui com vocês e poder fazer os esclarecimentos que forem necessários com relação à prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano de 2020. Eu gostaria de saber se vocês preferem que eu fale até lá ou se eu falo aqui mesmo. Lá é melhor. Ok, com licença. Então vamos iniciar a nossa apresentação. Eu peço que, por favor, passe o primeiro slide. E eu queria só esclarecer que nós vamos fazer a apresentação dividida em dois setores. Primeiro vamos falar da produtividade, inclusive a produtividade setorizada, setor por setor, e no final falaremos sobre os dados financeiros dessa situação. O próximo, a produtividade consolidada do terceiro quadrimestre. Estamos falando de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020. Por favor, o próximo. Nós tivemos um total de atendimentos em 2020 na rede municipal de saúde de Bertioga de 452.146 atendimentos. Desses, distribuídos entre SADT, que são os Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapêutica, consultas e procedimentos.
Os procedimentos são todos aqueles procedimentos executados além da consulta. Então, quando uma pessoa chega para fazer uma consulta médica, verifica-se a pressão, a altura, peso, fornece alguma medicação, faz algum curativo, faz alguma medicação, seja ela bioral ou intravenosa ou intramuscular, tudo isso são procedimentos. Então, nós tivemos um total de 161.444 exames complementares de diagnóstico, tivemos 69.155 consultas e tivemos um total de 221.547 procedimentos. 36% desse número total dos 452 corresponde ao SADD, 15% a consultas e 49% aos procedimentos. O próximo. O comparativo da produção dos serviços em toda a rede de saúde entre o ano de 2020, o quadrimestre de 2020 e o quadrimestre de 2019, nós tivemos no quadrimestre de 2019 479.913 atendimentos, enquanto que no ano de 2020 tivemos um total de 452.146. Eu queria aproveitar só para esclarecer uma situação que eu acho que é importante falar agora, o que vai auxiliá-los na conclusão do raciocínio lógico do que nós estaremos falando. Vocês vão observar que em algumas áreas, em alguns setores, nós tivemos uma diminuição de atendimento até certo ponto significativo. Isso se justifica pela própria existência da pandemia, em que muitos serviços estavam paralisados e foram retornando aos poucos após o controle dessa pandemia. Tá? Uma das coisas que você já pode observar é essa. No quadrimestre de 2019, nós tivemos muito mais atendimentos do que nós tivemos no quadrimestre de 2020. O próximo. O comparativo da oferta de consultas, exames e procedimentos nos anos 2020 e 2019. Esse é um gráfico que demonstra aquilo que eu estava dizendo. Nós tivemos de SADD no ano de 2020, 161.444 e em 2019, 108.234. A existência da pandemia justifica esse aumento. Muito mais exames complementares foram realizados. Foram realizados muito mais exames de sangue, muito mais exames de imagem, muito mais exames de PCR e outros exames necessários para o diagnóstico. Tivemos 69.155 consultas contra 65.296. Também tivemos um aporte maior de consultas médicas em função da própria pandemia. Os procedimentos médicos, 221.547 contra 212.629. Esses procedimentos também justificam seus aumentos, porque a pessoa chega ao pronto-socorro ou chega à unidade básica e normalmente tem uma série de situações que vai ser feito, principalmente os procedimentos de enfermagem. O próximo. E aí você tem na totalidade uma distribuição das consultas nas unidades básicas de saúde do município. Então nós tivemos um total de 69.155 consultas assim distribuídas, através de CTA, Melhor em Casa, no NASCE, no CAPS, a odontologia, a vigilância epidemiológica, o SEMI e a atenção básica. E o hospital, em 44.626 consultas nesse quadrimestre. Esse gráfico, talvez para muita gente, pode não ter muito significado, mas para mim tem um significado muito importante, e acho que quem está dentro da área de saúde e faz gestão de saúde, principalmente você, Renato, que tem uma larga experiência nisso, ele mostra uma situação que é preocupante. Se você pegar ali, você teve 44.600 consultas no hospital e dividir isso por 120 dias, você vai ter aproximadamente 380 consultas dia. Se você falar 380 atendimentos dia e dizer que eu tenho 3 plantonistas, significa que eles medem atender 100 consultas cada um. É um volume significativo. E tem uma outra informação indireta induzida aí,
que eu acho que é importante. 15.152 consultas na unidade básica de saúde. O que isso demonstra para nós? Uma situação que a gente vem falando e vem mostrando há muito tempo. O hospital, o pronto-socorro faz ambulatório, ele não faz atendimento de urgência e emergência. Por quê? Porque essas 44 mil consultas, esse volume de consulta tinha que ser muito maior na atenção básica, onde eu faço o serviço ambulatorial de atendimento, do que na unidade de urgência e emergência. Então, o que acontece? Qualquer dor de cabeça, qualquer febre, qualquer dor no corpo, eu vou no pronto-socorro, eu não vou na unidade básica de saúde. Nós precisamos reverter isso, nós precisamos mudar essa situação. A unidade básica de saúde, ela tem que funcionar na sua plenitude, assim como o hospital tem que estar equipado e preparado para o atendimento de urgência e emergência. Aí sim o hospital tem que dar conta. Próximo, por favor. Os exames realizados no período. No ano de 2020, 161.444 exames, contra 108.234 no ano de 2019. São esses os exames. Laboratório, 143.000, raio-x, 11.000, e aí vocês observam algumas características aí. Por exemplo, em 2019 nós tivemos muito mais exames de raio-x do que 2020. Mas nós tínhamos uma pandemia em 2020. Por que não tem raio-x? Porque não é o exame preconizado para diagnóstico de Covid. Aí vocês vão observar que o exame preconizado é a tomografia e a ressonância, que aumentaram muito mais em 2020 do que em 2019. Não é? Então, essa é a distribuição dos SLTs, dos exames que nós fizemos e a sua quantificação em 2020. Vocês observam, por exemplo, que em 2019 nós tivemos um número muito maior de mamografia do que no ano de 2020. Por quê? Porque os nossos trabalhos em clínicas especializadas durante o ano de 2020, grande parte do ano de 2020 ficou prejudicado em função da pandemia. Profissionais afastados, profissionais de risco, a nossa idade média dos profissionais de especialidade médica aqui dentro do Bertioga é elevada. Prova é que nós temos o último concurso público foi em 2004. Então, se você for de 2004 para 2021, o profissional está aí há 20 anos. Quer dizer, se ele se formou com 30, ele tem 50. Então, a maioria estava dentro de um grupo de risco que nós tivemos que afastar. Próximo. A produtividade na atenção básica. Vamos lá. Consultas e procedimentos na atenção básica. Consultas na atenção básica. Tivemos 11.214 em 2020 e 18.999 em 2019. Tudo bem. O fato de você ter pandemia, você vai observar também que esses números traduzem a realidade do comportamento da população. A população só procurou as consultas quando eles tinham programas de saúde a cumprir, por exemplo, pré-natal, programa do diabético, do hipertenso, né? Então, eles não foram à unidade básica de saúde simplesmente por ir. Tá? Os procedimentos, se vocês observarem, eles são 3 vezes a mais do que as consultas. Por quê? Porque toda consulta gera mais que um procedimento, com certeza. E nesse período de pandemia, a grande maioria dessas consultas geraram ou um teste rápido do Covid ou coleta de suave nasal. Tá? O próximo. O total de consultas nas unidades básicas de saúde, e aí estão as 5 unidades básicas de saúde. Eu queria fazer um esclarecimento que eu tive a grata satisfação de poder fazer essa semana e quero fazer aqui para os demais vereadores, principalmente para a Macari, porque a Renata deve saber disso, está cansado de saber. Na verdade, nós não temos 5 unidades básicas de saúde, nós temos 4 unidades básicas de saúde. Boracéia não é uma unidade básica de saúde, é uma unidade de saúde da família, e como unidade de saúde da família, ela tem uma série de impeditivos legais dentro daquilo que ela faz. Tá? Então, apesar de tudo, a gente está aí consolidando os atendimentos e aquilo que vocês estão vendo. Então, vocês
observar que a central ainda continua sendo a UBS de maior movimento, né? A Vicente de Carvalho 2 está em segundo lugar, dividindo aí esse segundo lugar com o Boracéia. E temos aí o Indaiá com o menor número de atendimentos. E vocês observam que esse número de consultas ela é proporcional ao que foi em 2019. Né? Obedece a mesma curva. Né? Central é maior, Vicente Carvalho 2 é maior, depois vem Boracéia e assim por diante. Permanece o mesmo número de atendimentos, a mesma situação. Isso é importante, nos traz aí números que, em termos de gestão, nos mostra onde a gente teria que ter uma atuação um pouco mais firme, um pouco mais incisiva, né? E aonde a gente poderia até mudar algumas coisas. O próximo, a distribuição por unidades na consulta. Aí você tem mês a mês a quantidade que foi realizada por cada uma delas, né? Boracéia, Indaiá, Milosana, Vicente Carvalho, Central, e o total, que é aquilo que nós já colocamos, e a comparação com o ano de 2019. O próximo. As especialidades, e aí é o SEMI, vamos lá. Então nós tivemos no SEMI, no ano de 2020, 5.756 consultas, contra 9.506 no ano de 2019. Acho que eu já expliquei e vou voltar a explicar novamente. Vários profissionais do setor do SEMI tiveram as suas atividades paralisadas em função de serem grupo de risco e não poderem atuar. E existe profissional afastado até hoje. Até hoje que ainda não retornou. Então nós tivemos lá, e se vocês forem ver, a diminuição é significativa desse atendimento. E hoje, a única coisa que eu posso dizer para vocês é tem muita coisa que a gente está correndo atrás do lado lá agora para poder dar atendimento a essa demanda reprimida que a pandemia gerou. Tá? O próximo. Aí, a equipe multiprofissional do SEMI, os atendimentos que foram feitos, 8.532 no ano de 2020, contra 10.978 no ano de 2019. Então, isso aqui é assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, enfermagem, fisioterapeuta e a fisioterapia terceirizada. O que a gente observa ali, para mim, o que chama mais atenção é a diferença da fisioterapia com a fisioterapia terceirizada. O que acontece? Hoje, no prédio atual do SEMI, a estrutura física que o prédio atual do SEMI possui, ele não permite um aumento no número de atendimento. Além de não permitir a estrutura física, além disso, tem a dificuldade do número de profissionais que nós temos. Acredito que a hora que nós tivermos condições de ir para o prédio novo do SEMI, que fica bem aqui ao lado, a gente vai ter a oportunidade até de aumentar o número desses profissionais de fisioterapia para que a gente possa dar conta dessa demanda reprimida e diminuir essa terceirização tão significativa que a gente vê aí. Né? Mas, de qualquer forma, observa-se também a diminuição do número de atendimento. Próximo. O ambulatório de úlceras vasculogênicas, esse nos mostra uma realidade que, para quem é da área técnica, faz uma interpretação desses números de uma forma até certo ponto diferente. Então, eu tinha em setembro 75 pacientes, em outubro eu passei para 72, em novembro 88 e em dezembro eu tinha 91. Agora, vocês observam que o número de curativos é crescente. 320, 360, 460, 485. E o número de pacientes novos também é crescente. Tá? A hospitalização também é crescente e o abandono de tratamento também é crescente. Então, o que a gente tem que analisar com esse gráfico? Nós teríamos que ter um programa de controle de diabetes, que é a patologia geradora dessas úlceras vasculogênicas, um pouco melhor do que nós estamos tendo. Teríamos que ter talvez um programa de saúde da família em que, ou melhor em casa, tivesse
próxima desses pacientes e pudéssemos oferecer não só a terapia, mas também a orientação da nutricionista, a orientação da enfermeira e todo esse trabalho, porque não dá para você fazer isso sozinho, não existe trabalho sozinho. Tá? Eu estou aqui falando o resultado do trabalho dessa moçada toda que está aí. O que toda essa moçada fez é o que eu estou traduzindo aqui para vocês e tentando interpretar o número disso aqui. Vou dar um exemplo do que aconteceu. Hoje à tarde eu participei de uma reunião da CIR, Comissão Interregional de Saúde, que é promovida pela DRS, e participam dessa reunião os 9 municípios da Baixada. Falou-se de uma série de coisas até que chegou na hora de falar de Covid. E eles apresentaram lá uma estatística de que o índice de letalidade do mundo é de 2. O índice de letalidade do Brasil de Covid é 2,4. E aí ele comparou o índice de letalidade do mundo com o índice de letalidade do Brasil e comparou o índice de letalidade de todas as cidades da Baixada. O índice de letalidade de Bertioga é 1,8. É a única que está abaixo da índice de letalidade do mundo e do Brasil. Todos os outros estão acima. E aí fizeram uma pergunta: o que é que nós tínhamos feito de Bertioga para ter esse índice? Porque teve uma reunião na Associação Paulista de Medicina e isso foi citado lá. A resposta é muito simples. Nós não fizemos nada diferente. Enquanto muita gente estava brigando para saber se quem tinha razão era o Dória ou o Bolsonaro, enquanto muita gente brigava para saber se era para usar hidroxicloroquina e ivermectina ou não era para usar, a gente implementou um protocolo dentro do município e começamos a dar medicação gratuitamente a todos os pacientes que chegavam com suspeita de Covid no hospital. Monitoramos esses pacientes e, se por acaso, depois de 5 ou 8 dias, terminava o medicamento, ele voltava e ainda tinha sintomas, nós dávamos outro medicamento e acrescentávamos mais alguma coisa compatível com a segunda fase. Além dessa atuação da Secretaria de Saúde, a gente fez um trabalho grande de orientação à população. E a população acatou essa orientação. Além disso, teve um trabalho muito grande da Secretaria de Saúde e Segurança, da Secretaria de Meio Ambiente, da Vigilância Epidemiológica, da Vigilância Sanitária, do DOA. Todas essas pessoas trabalharam e trabalham ainda de uma forma conjunta, e o resultado disso tudo são os índices que a Bertioga tem. E aí, quando você vai para uma reunião dessa, você não vê esse tipo de trabalho. Várias secretarias unidas em benefício de um bem comum. Então, o resultado de Bertioga não é mágico, não tem mágica. O resultado de Bertioga é um conjunto de situações e de trabalho que nos levaram a esse número. E vamos continuar brigando para que a gente continue a ter esse número. É um exemplo mais ou menos do que acontece aí. Temos que implementar uma série de coisas para diminuir esse número de pacientes novos aí. Por quê? O diabético bem controlado é igual o hipertenso bem controlado. Dificilmente ele vai ter uma complicação. Tá? Próximo, por favor. O melhor em casa. Então, tivemos... esse slide para mim ficou um pouco invertido. Quantos pacientes nós temos cadastrados no melhor em casa? Em setembro, 90, em outubro, 92, em novembro, 91 e em dezembro, 91, a última linha. Tá? Temos aí uma média de 2020 de 91 pacientes contra uma média de 2019 de 70 pacientes. E aí tem as visitas médicas que foram efetuadas, no total de 216 em 2020 contra 247 em 2019. Visita de enfermagem, 718 em 2020 contra 122 de 2019. 62 visitas da assistência social contra 63 e o resto dos números que aí vocês têm condições de ver e observar. A única coisa
A enfermagem é que faz aquilo que é fundamental para o paciente. É ela que limpa, é ela que troca, é ela que medica, é ela que faz a higiene, é ela que faz o curativo. Né? Então, o trabalho da enfermagem é muito mais fundamental do que qualquer outra coisa. Temos os pacientes com oxigenoterapia, e isso era uma das grandes preocupações que nós tivemos. A prova é que contratamos uma empresa à parte para que fornecesse os oxigênios para o nosso atendimento ao Covid, para que nós não tivéssemos problema da falta de oxigênio para o melhor em casa e para a rede hospitalar. Então, hoje tem uma empresa terceirizada que nos fornece o oxigênio única e exclusivamente para atendimento Covid. Tá? O próximo. O CAPS. Esse é um problema que nós vamos ter que trabalhar bastante para resolver. Como toda a área, eu acho que não é só da Secretaria de Saúde, mas todas as outras secretarias, o nosso déficit de RH é muito grande. E dentro da Secretaria de Saúde, talvez o CAPS seja o local onde a gente tem o maior déficit de RH, principalmente em função da alta complexidade do trabalho que fazem. Então, no ano de 2020, vocês observam que nós tivemos uma acréscimo de 700 pessoas, 700 atendimentos, né? Em função do quê? Do próprio isolamento, do medo de morrer, da condição, do agravamento daquela pessoa que já era deprimida, que já tinha problemas de ansiedade, os problemas de relacionamento interpessoal aumentaram, e tudo isso se traduz no que nós estamos vendo aí. Então, é um número bastante significativo, e eu queria explicar para vocês ali, onde eu coloquei médico psiquiatra. Então, vocês disseram lá que teve 1.241, mas não foram 1.241 consultas. Ele fez 485 consultas e fez 756 receitas. É aquele paciente crônico que faz uso de medicação de modo contínuo, medicação controlada, que só o médico psiquiatra tem acesso para fazer a receita. Tá? O próximo. O NAS, o Núcleo de Atenção. Aqui eu quero pedir uma licença de vocês. Tem algumas informações que não chegaram a tempo para colocar nesse slide, e eu vou pedir ajuda da Fabiana para me ajudar com relação a isso aí. Então, no ano de 2019, tínhamos 5.397 consultas e procedimentos dentro do NAS. Procedimentos no NAS são fisioterapia, fonoaudiologia, hidroginástica, toda aquela parte terapêutica acessória para aquelas crianças. Diminuiu para 783 em 2020, em função da própria pandemia, com o tempo paralisado, o número de pacientes praticamente foi quase a zero, e aí, de agosto, setembro para frente, que a gente começou a retornar. E aonde vocês estão vendo ali, fonoaudióloga própria, fisioterapia motor, hidroterapia, psicopedagogia e ecoterapia, esses números não chegaram a contento. Você podia nos ajudar, Fabiana? Pode falar do total? Pode falar do total. O total, incluindo a ecoterapia e o terceirizado das fisioterapias, está dando um total de 2.089 atendimentos, juntando tudo, né? A fonoaudiologia, terapia. Juntando já com o nosso serviço próprio e o nosso serviço. Só o terceirizado, 1.469. E mais a ecoterapia, 233. Nós retornamos todos os atendimentos a partir de 16 de outubro. Mas esse número de 2.089, ele traduz bem a nossa realidade, porque de 235 famílias, só quiseram retornar 100. Então, se a gente vê os 5.000 do ano passado, de 235 famílias para 100 famílias atendidas, 2.089 é a nossa média devido à pandemia. O NAS é outra área que a gente. Eu me comprometo a mandar o slide completo para vocês, tá? Para você poder incluir na apresentação. Tem um outro slide aí, tem um número errado, eu também depois a gente vai corrigir e mandar para vocês. O NAS é outra área da Secretaria de Saúde muito deficiente em RH. O NAS exige
profissionais especializados em determinados temas e determinados assuntos. Não dá para você generalizar esse atendimento. Então, nós estamos num processo aí de tentar identificar uma empresa que possua esses profissionais especializados para que a gente possa aumentar o atendimento do NAS. O próximo, por favor. Saúde bucal. Esse foi um caos. Porque por onde pega o vírus? Pela saliva. Aí, ninguém mais foi tratar de dente. Se vocês observarem, esses atendimentos são muito mais atendimentos de urgência e emergência a nível de pronto-socorro. A nível de UBS ambulatorial, foi quase zero. Ninguém comparecia para isso. Tá? Então, a diferença é absurda. Se você ver consultas, 501 em 2020 para 2.626 em 2019. Procedimentos odontológicos, 332 em 2020 contra 6.124 no ano de 2019. Então, e não tem como é que eu vou falar para o pessoal que é para ele lá? Ele não vai abrir a boca, não de jeito nenhum. Próximo. A produtividade no hospital e no pronto atendimento. Então, vamos lá. As internações realizadas no Hospital de Bertioga foram 940 no ano de 2020 e 988 no ano de 2019. Vocês observam que a gente teve um aumento um pouco mais significativo dentro das cirurgias. Mas as cirurgias eletivas, elas estavam paradas. Foram muito poucas cirurgias eletivas que se fez no ano 2020. Essas cirurgias que vocês estão vendo aí são muito mais cirurgias de urgência. Além do que, esse número é significativo para esse quadrimestre, porque as cirurgias ortopédicas retornaram, não só as de urgência e emergência, as cirurgias oftalmológicas retornaram, e as cirurgias de geral, cirurgia geral, herniografia, essas cirurgias de colestectomia, todas essas cirurgias retornaram. Tá? Esse pneumologia sanitária, a tisiologia, que é um tratamento específico para a área de pulmão, a gente não computou nada, porque normalmente, quando você tinha esse problema, você ia lá para dentro da UTI, ou para o leito de retaguarda, porque estava associado ao Covid. O próximo. As cirurgias eletivas, em 2020, nós tivemos 229, só que se vocês observarem esse número, se pegar o quadrimestre, a apresentação do quadrimestre anterior, você vai ver que ela é quase zero. Agora, no final do ano de 2020, nós reiniciamos as cirurgias eletivas. Contra 254 no ano de 2019, um total de cirurgias emergenciais, 191 em 2020 e 160 no ano de 2019. O próximo. Os partos. Tivemos um total de partos de 204 no ano de 2020 contra 207 no ano de 2019. E aí vocês têm ali um parto normal, um parto cesariano, um parto cesariano com laqueadura tubária. Esse parto cesariano com laqueadura tubária são aquelas pacientes que fazem o programa do planejamento familiar. Tá? Então, se vocês observarem, em 2019 a gente teve um pouco mais de nascimentos do que em 2020. Nasceram menos gente em 2020. Mas o número de parto normal e parto cesariana, eles são meio que equivalentes, em torno de 50% a 55% entre um e o outro. Próximo. O procedimento de enfermagem, então, 144.700 no ano de 2020, contra 156.629 no ano de 2019. E o que traduz essa diferença? Essa diferença é traduzida pelo fato de que o número de consultas que geraram procedimentos médicos foi menor. Porque normalmente gerava o quê? Coleta de suave na sala. Tá? Então não tinha medicação, não tinha curativo, não tinha
observação, ou hospitalizava eles, ou você coletava o suave e orientava para ir para casa guardar o resultado do exame. O próximo. Os procedimentos odontológicos, é aquilo que eu disse a vocês, só no hospital que a gente teve atendimento, porque fora do hospital não teve atendimento quase nenhum, e mesmo dentro do hospital, o número foi reduzido significativamente. Então, a pessoa ia procurar um atendimento odontológico e comprava na última condição mesmo, não tinha mais como socorrer o droneiro. O próximo. Aí você tem as consultas do pronto-socorro do Hospital Municipal, foram 44.626 consultas contra 59.417, e essa diminuição é em função de uma série de outras especialidades. Então, por exemplo, só a odontológica tínhamos 2.200, passamos para 800. O clínico diminuiu. Por quê? Porque grande parte dessas 27 mil consultas eram relacionadas ao Covid. As demais consultas não eram tanto. A ginecologia não muda tanto, porque não tem como fugir da realidade. O ortopedista, esse também não muda muito, porque a gente tem muito acidente, é muita fratura, é muita moto, muito carro. Tá? O cirurgião geral também não mudou muito, porque teve que fazer cirurgia, principalmente agora, nesse quadrimestre, em que foi incrementado o retorno das cirurgias eletivas. O médico pediatra, que vocês observam a quantidade de como diminuiu o atendimento de pediatria. Né? Por quê? Porque a mãe tem medo de levar a criança e expor a criança perante toda aquela situação. E o psiquiatra, que diminuiu dentro do pronto-socorro, mas aumentou lá dentro do CAPS. Tá? Que é mais um serviço ambulatorial a longo prazo. Próximo. O SAMU. Vamos lá. No ano de 2020, nós tivemos 2.283 chamados de SAMU, contra 2.399 em 2019. E ali, setembro, outubro, novembro e dezembro, totalizando o total do quadrimestre de 2020. Vocês percebem que a média é mais ou menos aquela, entre 500 e 600. Dezembro extrapola um pouco, porque você tem um pouco mais de pessoas, a população aumenta com final de ano, festas e essa situação como um todo. Né? Próximo. As 3 bases do SAMU, Vista Linda, Centro e Boracéia, os chamados distribuídos, vocês observam que o centro continua sendo ainda o que mais chamado produz. Depois você tem Vista Linda e, por último, Boracéia. Se você fizer uma análise de índice de chamado com índice populacional, você vai ver que o índice de Boracéia é alto em relação aos demais índices. Né? Porque se você tem Vista Linda ali com 730 e Boracéia com 400, quantas pessoas vivem no Vista Linda ali no Chacras e quantas pessoas vivem em Boracéia? Então isso nos traduz também a necessidade do investimento para a área de saúde em Boracéia, para que a gente possa fazer com que eles tenham mais recursos de atendimento em Boracéia e tenham uma dependência menor em relação ao centro, ao hospital. O próximo. O tempo de resposta, então 542 chamadas em até 15 minutos, 955 de 16 a 30 minutos, 459 de 30 a 1 hora e 108 mais de 1 hora. O que eu queria dizer para vocês é, se vocês compararem esse gráfico com o gráfico do quadrimestre anterior, vocês vão ver que o tempo de resposta do quadrimestre anterior era menor do que esse que nós temos hoje. E existe alguma explicação para isso? Sim, existe uma explicação muito grande. Chama-se rodovia Rio Santos. É uma dificuldade muito grande para você se locomover nessa rodovia nessa época do ano, final de ano, início de ano e festas. Em função disso, o que nós estamos preparando e o que nós estamos aí para implementar dentro do SAMU? A
a Motolância. É uma moto equipada com equipamentos médicos e o condutor da moto é um socorrista emergencista. Com isso, ele chega muito mais rápido e muito mais fácil a qualquer destino e via rádio ele pode passar até orientações se a ambulância deve ir ou não deve ir até o local, se há necessidade de resgate ou não, qual é o tipo de lesão, o tipo de ferimento. Essas informações são importantes para o primeiro atendimento. Então, eu acho que é uma grande conquista. A gente está aí preparando a documentação dessas motos. Em breve, elas estarão circulando por aí. O próximo. Os chamados por bairros. Então, você vai ver que o centro continua sendo aí o Grande, o Indaiá, né? Depois, Boracéia. O Boracéia só perde para o centro e para Indaiá. Foi aquilo que eu disse para vocês. Se vocês forem pegar o número de atendimentos de Boracéia, em função do índice populacional, o número de chamadas em Boracéia é significativo. Tá? Próximo. Transporte sanitário. Nós tivemos um total, aqui você tem um gráfico comparativo entre o total de remoções de 2020 para 2019, tivemos 5.467 remoções em 2020, contra 6.101 em 2019. Isso traduz duas coisas. Primeiro, que a pandemia fez diminuir. Segundo, que pode ter melhorado o serviço de saúde local e a necessidade da transferência desses pacientes diminuíram. Né? Para São Paulo, nós tivemos 998 transferências, Guarujá 1.325, Santos 2.023 e para outros municípios 191. Santos e Guarujá são as duas cidades que possuem o maior número dos hospitais referências que nós temos para especialidades que nós não temos aqui. Por isso que se traduz esse número que vocês estão observando aí. Em São Paulo, a grande maioria dos pacientes que estão para São Paulo são pacientes oncológicos que fazem radioterapia ou quimioterapia, acompanhamento oncológico. Próximo. O transporte sanitário, no comparativo, a gente já citou. Então, só para esclarecer ali, o número de remoções internas que foram feitas para fisioterapia, UBS, hospital, SEMI, um total de 930 em 2020, contra 1.012 em 2019. Remoções externas, 4.537 contra 5.089. E o total de remoções realizadas e o total de pacientes atendidos. Próximo. A vigilância sanitária. Tivemos no ano de 2020 929 fiscalizações contra 821 no ano de 2019. Aí cabe esclarecer que houve um incentivo e um aumento que eu já me reportei das atuações da vigilância sanitária e epidemiológica, não só no combate do Covid, como também nas outras situações. Então ali você tem entrada de processos, o número de inspeções que foram realizadas, as denúncias que recebemos, a emissão de alvará e o PROAGRA. A única coisa que eu acho bacana aí, se você for analisar, é que a emissão de alvará permaneceu o mesmo número. Então significa que a nossa situação econômica ainda não está tão ruim assim, né? Porque se você tem um número de emissão de alvará diminuindo muito, você vai ter uma menor quantidade de estabelecimentos e, com isso, uma menor oferta de empregos. Né? O próximo. O Centro de Controle de Zoonoses. No ano de 2020, 3.142 ações realizadas, contra 3.104 no ano de 2019. E ali, as ações. Atendimento clínico, castração, um castramóleo, entrada de animais, saídas de animais, vacinação antirrábica, desratização, bloqueio de leptospirose, controle de leishmaniose e mordedura. Então, todos esses casos que foram atendidos pelo controle de zoonose. O próximo. O CTA
Centro de Testagem e Aconselhamento. Tivemos aí um médico infectologista, 193 consultas com médico infectologista. O psicólogo clínico nós não tivemos nenhum, porque temos um déficit de RH para essa atividade. Só para esclarecer a vocês, o psicólogo que está hoje fazendo atendimento no CAPS, ele é originário da Secretaria de Desenvolvimento, que nos cedeu, porque o psicólogo do CAPS infelizmente faleceu. Né? Enfermagem, 1.008 no total, e o técnico em patologia, 428. Ele fez um total de 1.629 atendimentos do CAP. Próximo. A vigilância epidemiológica. Tivemos lá 2.440 procedimentos de enfermagem, 103 do médico sanitarista. Ali, licença, o médico sanitarista nosso é o doutor Luiz Bichir, estava de licença e retornou. O médico clínico geral, que no mês de dezembro não chegou para nós a produção dele. Eu não tive tempo para colocar ali. Mas ele teve férias em outubro, atendeu novembro, atendeu dezembro. Então temos um total aí de atendimentos na vigilância epidemiológica, 2.617 atendimentos. Próximo. Os agravos que a vigilância epidemiológica controla. Então, acidentes com animais peçonhentos, atendimento antirrábico, hepatite virais. E aí, o que mais me assusta nesse número são dois temas. Um, que eu acho que pode estar muito relacionado com a própria situação social que nós atravessamos, que é essa fase de isolamento, de falta de relacionamento interpessoal, em que nós temos aí a violência interpessoal, um número de 20, apesar de ser menor que 2019, mas mesmo assim é o maior índice que nós temos aí. E temos também sífilis adulta. É impressionante que, apesar da gente fazer todo o trabalho que faz, orienta que eu use preservativo, tome cuidado, não é só, entre aspas, a bendita gonorreia, né? E hoje é. Gonorreia hoje é igual gripe, né? Ninguém liga mais para ela. Mas mesmo assim, as pessoas ainda se expõem, as pessoas ainda cometem esse tipo de relacionamento sem as suas precauções, e o número está aí, o número de aumento da quantidade de sífilis adulta. O pior é que, quando você tem um aumento da quantidade de sífilis no adulto, indiretamente você pode ter aumento no sífilis congênita e na sífilis da gestante. E a sífilis é uma doença traiçoeira, é uma feridinha que nasce, fica ali 4, 5 dias, desaparece e você acha que você não teve mais nada, foi só uma irritação. E a hora que você percebe, ela já está lá em cima. Próximo. A imunização. Esses são, tivemos 7.076 imunizações no quadrimestre de 2000, no último quadrimestre, contra 8.670. E elas são distribuídas dessa maneira aí, que vocês observam. Tá? Próximo. A mortalidade materno-infantil. 2020 nós tivemos nesse quadrimestre 11 contra 2 em 2019. É muito alto, é muito significativo. Tá? O que a gente espera com isso? A gente espera, honestamente, que agora, em dezembro, quando nós iniciamos lá o Centro Integrado de Saúde da Mulher e colocamos um profissional lá para fazer gestação de alto risco, que a gente consiga recuperar esses números e tornar isso aí cada vez menor, cada vez mais baixo. Tá? Gestação não é doença. Existem doenças que ocorrem durante a gestação. E se essas doenças forem bem controladas, não vai ter alteração no binômio mãe-feto. Mas para isso,
há necessidade de um profissional capacitado, há necessidade de um protocolo decente, há necessidade de uma rotina e de uma responsabilidade e consciência da paciente de que ela deve cumprir aquilo que está lá. Mas primeiro, para isso tudo, nós temos que oferecer o serviço. E é o que nós estamos fazendo desde dezembro. Eu espero que, quando nós viermos aqui falar do primeiro quadrimestre de 2021, esses números tenham caído, porque isso é horrível, é horrível. O próximo. A mortalidade em geral. Então vamos lá, esse gráfico ficou meio confuso para vocês entenderem, mas vou tentar explicar para vocês. Nós tivemos, na verdade, se vocês analisarem, a somatória do gráfico da linha azul com a linha azul embaixo é o total que nós tivemos de óbito. Certo? Então nós tivemos lá em cima, ocorrência no hospital municipal, 33. Residentes ocorridos em outro hospital, 12. Então nós tivemos 45 óbitos. Aquele número embaixo ali está errado. Aquela soma de baixo. Não é para somar tudo. Desses 45, 42 eram residentes de Bertioga. E 3 eram não residentes de Bertioga. Tá? E assim se repete nos demais meses. Então, vamos lá. Em outubro, nós tivemos 36 óbitos. Desses 36, 30 eram residentes e 6 não eram residentes de Bertioga. Então, esse gráfico ficou um pouco confuso. E aquele, a última linha, 90, 72, 74, está errado. Não é para somar isso. Na verdade, isso não é uma soma. A soma é só as duas linhas preenchidas ali, que indicam quantos óbitos a gente teve. O próximo, por favor. A vigilância epidemiológica, os casos de dengue. Nós tivemos aí 3 casos em setembro, 19 descartados. Então tivemos um total de 7 casos de dengue nesse último quadrimestre, com um total de 92 casos descartados. Chikungunya, nós tivemos um caso suspeito que foi descartado, e Zika não tivemos nada. Ainda bem. Próximo. A produtividade do Covid. Então, esse é o estudo do Covid na rede hospitalar, não é a nível ambulatorial. Então, nós tivemos, mês de setembro, 7 pacientes na UTI, 8 pacientes na enfermaria, realizamos 198 testes de swab, teste rápido 51, tivemos um óbito no Hospital Municipal de Bertioga e 2 óbitos em outros municípios. E assim são os demais meses. Então tivemos, nesse quadrimestre, no total, 20 pacientes na UTI, 56 na enfermaria, colhemos 543 swab, realizamos 240 testes rápidos, tivemos 5 óbitos no hospital e 7 óbitos fora do município. Esses são os números do hospital. Próximo. Aqui já é a rede básica. Então nós tivemos, na rede básica, fizemos 1.177 coletas de swab, tivemos 382 casos positivos e tivemos 795 casos negativos. Além dessa testagem, nós participamos de um programa do Butantan chamado ILAB e realizamos lá no centro, no trailer do CTA, aqueles testes rápidos, 1.606 testes rápidos, tivemos 58 casos positivos lá e 1.548 casos negativos. Isso, na minha opinião, também é um outro fator pelos nossos resultados. Nós testamos e fomos atrás. Tá? Próximo. Agora vem a pior parte. Eu queria fazer só uma pergunta para os vereadores. Vocês têm alguma pergunta para fazer até agora? Tudo bem?
Posso? Então vamos lá. Essa é a parte que eu menos domino. Nós vamos em frente. Próximo. Então vamos lá. Nós tínhamos uma dotação orçamentária inicial de 89 milhões e 600 mil. Atualizamos ela para 111 milhões e 500 mil. Empenhamos 102 milhões e pagamos, realizamos 95 milhões e 933. Tá? O próximo. Em 2016, a dotação anual era de 74 milhões. Em 2017, 83 milhões. Tá, deixa eu só fazer uma regra. Esses números que eu estou falando aqui para vocês já não é do quadrimestre, isso é anual, tá? Esses números financeiros é anual. Né? O fechamento de 2020. Em 2018, 92 milhões, e em 2019 permanecemos 92 milhões, e em 2020, 111 milhões. Isso foi a dotação. Na verdade, nós não usamos esses 111 milhões, usamos 95 milhões, como eu mostrei anteriormente a vocês. O próximo. E o empenho realizado. 72 milhões, 73 milhões em 2016, 75 em 2017, 76 em 2018, 84 em 2019 e 102 milhões e 91 em 2020. O próximo. E aí, a fonte dos recursos, de onde veio esse dinheiro. Então, a previsão que nós tínhamos da União era de 14 milhões 336 mil. Recebemos 18 milhões 183 mil. O Estado, 1 milhão 932. Recebemos 3 milhões e 51 mil. Outras receitas. Essas outras receitas são emendas parlamentares, verbas destinadas para programas específicos. Tínhamos um total de 755 mil e realizamos 513 mil. Total das transferências, 17 milhões e 23 mil, quando nós realizamos 21 milhões 749. O município tinha uma previsão de 94 milhões, mas só utilizamos 74. E o total da previsão atualizada era de 111 milhões e 502 mil, e nós utilizamos 95 milhões e 933 mil. Então, tivemos aí um saldo que ficou disponível para a gente poder trabalhar em cima. O próximo. Aí você tem, por subfunção, o terceiro quadrimestre. Aí é o terceiro quadrimestre, na atenção básica. Eu tinha uma dotação inicial de 14. Não, é anual. Anual, não é só do terceiro quadrimestre, não. O valor é muito alto. A dotação inicial de 14, atualizamos para 17, empenhamos 16, liquidamos 14 e pagamos 14. Então, esse slide, ele demonstra aonde foi que nós fizemos a dotação inicial, atualizamos, onde empenhamos, o quanto usamos e o quanto pagamos. O total que a gente tinha disponível. Próximo. Obrigado. Muito ganho, sim. E nós temos que colocar no nosso radar, afinal de contas, nós estamos no primeiro ano dessa legislatura. E eu acho que, muito em breve, apesar de a gente estar reformando a unidade básica, a ESF, por exemplo, eu acho que a gente tem que galgar degraus. Eu acho que a primeira coisa é tentar transformar a ESF, por exemplo, em UBS, porque elas vão ter que dar uma condição melhor. E eu tenho uma visão muito futura de que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter uma UPA em Guaracema.
Vamos nos organizar. Vereador Macário? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A maioria de vocês, a maioria não, todos vocês eu conheço. Trabalhei junto, estou vendo o Claudião me ensinando lá no fundo, Valdemar. Sejam bem-vindos. Secretário, eu não poderia deixar de registrar que fomos procurados, eu, a vereadora Renata, que é a presidente. E três representantes do Conselho Municipal de Saúde, né? Instituto Índigo, o ProUber e o Homem Crescer, tá? E eles deixaram aqui procurado registrado, eu gostaria de também registrar para o senhor e para todos que estão aqui presentes. Resumindo, eles dizem o seguinte, resumidamente: manifestamos nossa indignação com as atitudes da Secretaria de Saúde em realizar a audiência na Câmara Municipal para interpretar as contas do terceiro quadrimestre de 2020, considerando a necessidade de apreciação prévia das contas pelos Conselhos Municipal de Saúde, conforme prevê a legislação em vigor. Eu gostaria de deixar de registrado que não sei até onde a lei permite ou não, mas que o Conselho de Saúde, segundo consta no documento, não foi procurado, opinado, né, para essa audiência. Tá? Eles registraram aqui e gostaria de deixar registrado para o senhor. Eu posso responder tranquilamente. No dia 19, sexta-feira passada, teve uma reunião extraordinária no Conselho Municipal de Saúde. E no dia 17, eu, como membro do Conselho Municipal de Saúde, recebi via e-mail essa apresentação e também destinada a todos os outros conselheiros. Eu posso até te enviar isso amanhã, como prova fundamental de que a secretária do Conselho Municipal de Saúde encaminhou a todos os conselheiros, no dia 17 de fevereiro, 2 dias antes da reunião do Conselho, essa apresentação, pois eu recebi. Inclusive, eu falei com a vereadora Renata de que eu estava aguardando para enviar a vocês a apresentação o pronunciamento do Conselho. Porque se eu tivesse que mudar alguma coisa, eu iria ter que mudar antes de enviar a vocês. Para nossa surpresa, nessa reunião, eu não pude estar presente, porque eu estava ao mesmo tempo numa reunião lá no gabinete com a INTS, que é a gestora do hospital, e aqui tem pessoas que fazem parte do conselho, que estavam na reunião, e outras que não fazem parte, que também estavam lá. E para minha indignação, o conselho, naquela reunião, se recusou a apreciar a apresentação. Isso deve estar constando em ata da própria reunião. Então, me desculpa, mas eu vou voltar a dizer uma coisa. Algumas pessoas dentro do Conselho Municipal de Saúde ainda insistem em deixar o lado técnico e levar para o lado político. Sabe? O Conselho Municipal de Saúde, no meu ponto de vista, se o senhor ler o regimento interno dele, se o senhor ler a lei que fundamenta, não a lei municipal, mas a lei que fundamenta a criação dos Conselhos Municipais de Saúde pelo SUS, lá diz que eles têm 18 competências. A maioria das 18 competências são de proatividade. O Conselho Municipal de Saúde de Bertioga só tem de uma: fiscalização. Eu não tenho nada contra o Conselho. Eles estão reclamando que não viram a prestação de conta. Concluímos a prestação de conta. Esta semana, na segunda-feira, eu convoquei a presidente do Conselho Municipal de Saúde e disponibilizei a ela a minha diretora administrativa
para que faça a apresentação lá na Secretaria de Saúde da prestação de conta que porventura eles queiram ver. E para minha surpresa, vem aqui hoje e protocola um documento desse. Eu estou muito tranquilo, eu não estava na reunião, e eles se recusaram a fazer a avaliação dessa apresentação. Então eu estranho esse tipo de documento. Amanhã, de manhã, eu lhe mandei para essa comissão o e-mail que eu recebi da Secretaria do Conselho Municipal de Saúde, enviando essa apresentação que eu fiz aos senhores. Ok, então vamos lá. Secretário, o senhor afirma que recebeu e que o senhor vai nos encaminhar, que encaminhou, e o senhor nos manda uma cópia para que seja anexo ao processo. Perfeito. Ok? Amanhã. Isso está registrado. E o outro questionamento, mas já está, sem ter de deixar disponibilizado a apresentação na página da Câmara, mas já fica, né, senhor? Então, Fica, ele só vai mandar os slides corrigidos. Eu só vou te mandar a correção daquele slide. isso. Tá? Aí eu te mando a correção do slide só para você substituir. Tá, então fica à disposição do relatório. Vereador Macari? Só para concluir, senhor secretário, né, para concluir, isso aqui já tínhamos conversado, presidente, Renata, que vai ser indexado no processo, não é isso, Renata? Tá. Eu gostaria de só concluir dizendo que foi encaminhado cópia. Se é encaminhado, foi encaminhado, também não deixa claro aqui, tá? Se foi ou será, mas está assim, ó, com cópia do Ministério Público, presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Conselho do Conselho, agora eu também entendi bem direito, o prefeito municipal de Bertioga, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, o senhor já chegou, e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, só para deixar registrado. Eu só não entendi essa parte, eu gostaria que alguém do Conselho quiser ir, eu não sei entender. Eu posso te explicar. Na Na verdade é o seguinte, o regimento do Conselho Municipal de Saúde e dos demais conselhos municipais de saúde, inclusive isso foi motivo de uma consulta que eu fiz à Procuradoria-Geral do município, as ações do Conselho devem ser tomadas e votadas em plenário. Mas as pessoas que compõem o Conselho Municipal de Saúde acham que o plenário são eles. Por isso que eles estão mandando para eles mesmos. Porque isso não foi votado em plenário. Eu sou do Conselho e não votei, não tomei conhecimento disso. Os senhores aqui na Câmara, quando fazem alguma coisa, tem que submeter o quê?